Oi, gente, Aline Ayati. Eu vou mostrar aqui as cartas para vocês, que eu fiquei impressionada, né, com essa leitura. Eu acho que eu nunca tirei assim todas as cartas de arcanos maiores. E quem se sentir identificado com essa leitura, presta muita atenção, porque os arcanos maiores, eles trazem as informações que vêm na nossa vida, né? O nosso karma, o nosso destino, aquilo que já está traçado. E aqui, quem se identificar com essa leitura, tá tudo traçado aqui, né? Então, assim, a pessoa passou por um período de mudança, né? Com a carta da morte, uma mudança muito significativa, o encerramento de algum ciclo, né? Pode ser processos dolorosos, difíceis, né? A morte não é fácil, mas aconteceu, o ciclo foi encerrado e a pessoa no momento ela busca orientação externa, né? A carta do Hierofante nos traz aquele representante da espiritualidade que pode dar alguma orientação. A pessoa também ela pode buscar em textos sagrados, né, uma orientação. Pode falar também de um casamento, que eu acho que está muito auspicioso nesse caso. O casamento é o que mais me parece, porque no futuro a carta da Imperatriz, então pode ser uma mulher a dona dessa leitura, e uma mulher que vai se sentir poderosa, empoderada, senhora dos seus domínios, né? Então, no futuro próximo, tem essa expressão do arquétipo da Imperatriz, a mulher plena, né? Sabendo o que é dela, qual é o seu império, né? A Imperatriz sabe bem. E o desafio é a carta da Estrela. A Estrela nos fala de otimismo, né? A positividade, e quando ela cai no desafio, aqui me parece que a pessoa tá com dificuldade em se colocar como a personagem principal da sua vida, tá? Aqui pode ter assim, isso provavelmente foi aprendido, né? Porque naturalmente a gente se manifesta como a estrela, né? O natural é a pessoa se colocar como centro da vida dela. Mas as relações, né, todas fazem a gente muitas vezes não ter uma reação tão normal assim com a autoestima, com a sua autopreservação, né? Então essa pessoa precisa se colocar como personagem principal da história da sua vida. Esse eu acho que é o principal recado aqui no desafio. E no que deve acontecer, vem a temperança e a carta do carro. A temperança é aquele equilíbrio, né? Aquela paz que a gente encontra quando consegue equilibrar o nosso mental com o nosso sentimental. Tem aqui uma inspiração divina também. Mas é a pessoa, aqui eu vejo assim, que o dono da leitura, ele vai fazer esse movimento, né, que possivelmente seja uma mulher, de se equilibrar, né, de buscar a sua alquimia interior. E o carro traz aquela força do movimento, de quando a pessoa está conduzindo a sua própria vida. Então eu acho que essa pessoa vai se empoderar, né, através da temperança, vai se equilibrar, vai se empoderar do seu ser mais pleno e vai decidir para onde que ela vai, qual é o caminho, porque o carro fala da determinação, de quando a pessoa está conduzindo o seu destino. E vem essa energia, né, da pessoa decidir, e o resultado é o imperador. A carta do imperador aqui, ela pode simbolizar, né, essa imperatriz que vai se fixar, que vai se afirmar, mas também pode ser um imperador chegando na vida dessa imperatriz. Tá, eu vou tirar mais umas cartas aqui de outro baralho.
Vamos ver do que eles estão nos falando. Gente, a Imperatriz saiu de novo. Eu vou ter outra Imperatriz aqui. E eu vou ter a carta da Justiça, também arcanos maiores. E a carta do Louco. Então é o seguinte, meu bem, quem se identificou com essa leitura, vá, tá? Porque você passou por um 6 de espadas, né, nessa morte. A morte trouxe aqui essa mudança de cenário e até de mindset, né? Porque a espada nos fala de mentalidade. Então aqui pode ser alguém que estava, né, numa turbulência e aí passou por uma fase mais tranquila. E no presente tem o 10 de paus, o 10 de espadas. Esse 10 de espadas, ele está afirmando a morte. Então essa pessoa, ela vai se dar conta de que chegou o final da história, né? 10 de espadas, acabou. Não tem mais o que fazer. Acabou. Então tá tudo bem. Acabou. E o 9 de copas, ele vem para nos trazer uma leveza nessa leitura, né? Porque o 10 de espadas, ele traz sofrimento, né? Porque ele é um processo mental. Mas aí a Imperatriz aqui, a Imperatriz, ela vai se dar conta da abundância, né? Dessa prosperidade aqui que tem, que ela pode, né? Que ela tá ali com tudo que ela precisa. E a estrela no desafio vem também com a justiça. Então, se a justiça tá vindo no desafio, quer dizer que a pessoa tá sendo injustiçada, né? Então, alguma injustiça que tá acontecendo aqui tá atrapalhando, né? Tá atrapalhando essa pessoa de se expressar no mundo. E o 8 de espadas tá nos falando sobre essa dificuldade. Então, assim, o dono dessa leitura, ou a dona, se sente amarrada, se sente impedida, né? Isso possivelmente sejam padrões mentais que a pessoa adquiriu lá na infância, né? Que na infância a gente copia o adulto, aí chega na fase adulta, aquilo não funciona, aquilo não dá certo, né? Porque aqui a pessoa se sente amarrada, se sente limitada. Então, quando ela fizer esse trabalho de temperança, né, de equilibrar os opostos, o que é ruim com o que é bom, ela vai chegar na Imperatriz. E aqui a gente tem a confirmação, a gente tem duas cartas da Imperatriz numa mesma jogada. Então, vamos afirmar essa força da Imperatriz, a mãe, a mulher, a dona dos seus domínios. E a carta do Louco vem esclarecer aqui o Imperador, trazendo uma energia de libertação. O Louco, ele se liberta das amarras, ele se liberta dos papéis sociais, ele se liberta das convenções e até mesmo dos aprendizados de vida, né? E ele vai escrever a história dele de uma forma livre, completamente solto. E agora a gente vai para a próxima leitura. Quem escolheu a concha, o caramujo aqui do mar. Eu vou tirar 7 cartas. Vou aproveitar esse momento para falar um pouquinho do meu trabalho. Eu tenho formação em fisioterapia, pilates, pós-graduação em medicina chinesa, especialização em acupuntura. Eu trabalho com essas terapias integrativas já há muitos e muitos anos, sempre aliando, né, todas
todos os conhecimentos, todos os estudos. E eu estou à disposição para consultas online, fitoterapia chinesa, quem precisa um remédio natural, quem precisa tratar alguma coisa que não está muito bem, diversas possibilidades. E vamos de leitura. No fundo do baralho a gente fala de uma viagem, então tem aqui um deslocamento ou mudanças rápidas, né? O 8 de paus também fala de transformações rápidas. Então, aqui a gente tem uma pessoa que no passado recente, ela teve que entender a necessidade da paciência, né? Não é legal, não é natural, mas a gente precisa desenvolver a paciência, né? Porque as coisas têm um tempo para acontecer e para maturar. E no presente, a comparação, que é o 5 de espadas, ela vem nos lembrar que cada coisa tem as suas características. E quando a gente fica comparando muito, a gente perde o principal, né? Por exemplo, aqui tem uma árvore e um bambu. Cada um tem as suas características. E eu acho que nessa carta aqui da comparação, ela fala o mal que a comparação nos traz. Então vamos tentar se desapegar dos julgamentos, né? Vamos tentar assim observar as coisas, a natureza das coisas e admirar as coisas como elas são, né? E o 4 de espadas aqui no futuro próximo, ele fala da pessoa que está adiando, a pessoa está deixando para depois, né? E esse deixar para depois, ele acaba fazendo com que a pessoa perca a vida dela. Ó, as cores, elas estão no futuro, no presente está preto e branco. Então é aquela pessoa que passa o ano inteiro indo para o trabalho, odiando o trabalho e pensando que nas férias ela vai viajar. Ou aquela pessoa que pensa, quando eu me aposentar eu vou fazer tal coisa, né? Então assim, vamos tentar mudar essa chavezinha? Porque aqui no desafio tem o Rei de Ouros. O Rei de Ouros é aquele homem abundante, generoso, né? Então, se ele tá saindo no desafio, é porque a pessoa ela vai ter que superar, né? Alguma tendência, alguma pessoa também, né? Pode ser alguma pessoa com as características desse Rei de Ouros aqui tentando atravancar o progresso, pode ser. E no futuro próximo a gente tem a celebração e o As de Ouros. O As de Ouros, ele nos traz a semente da possibilidade, né? Aquela sementinha, ela pode nascer, ela pode dar frutos. Mas então, o objetivo é a pessoa aproveitar a energia no dia a dia, ela celebrar, ela comemorar as pequenas coisas. Ai, que bom que tá chovendo, vai molhar as plantas, a gente vai dançar feliz aqui, né? O 3 de copas, ele nos traz essa energia de contentamento, de alegria, de felicidade. E o resultado é o 6 de ouros. Aqui no baralho do Osho, o 6 de ouros, ele nos faz um adendo, né? Quando a gente faz... As concessões, elas são importantes, né? Para nossa vida, em sociedade, nos relacionamentos, né? A gente precisa fazer concessões. Só que o alerta do Osho é: para tudo tem um limite, né? Então assim, observa bem no que tu pode fazer uma concessão, o que não vai atacar os teus valores,
a tua ética, né? O que não atrapalha a tua existência. Se a gente pode abrir mão de alguma coisa para um relacionamento ficar mais saudável e aquela coisa que a gente abriu mão é uma coisa prejudicial, isso é ótimo, né? Agora, se a gente for abrir mão de alguma coisa que pra gente é essencial, aí a gente já tem que reavaliar, tá? E aqui, por causa daquela carta do 4 de espadas, essa pessoa, ela deve avaliar. Porque a gente não deve viver no adiamento. A gente pode aproveitar cada dia, porque a gente não sabe se aquele dia vai ser o último. É clichê, mas é verdade. Então a gente precisa ser feliz todo dia, a gente precisa ter saúde todo dia. Se a gente não tiver, a gente vai alinhar para aquilo, né? E essa pessoa, ela tá muito apegada no passado. E esse passado precisa ser esmiuçado, porque tem alguma coisa aqui nesse passado que é o que tá travando a pessoa, né? Ela tá amarrada em alguma coisa do passado e ela precisa rasgar esse véu da ignorância para poder entender que a vida, ela é feita de momento a momento. E a gente precisa desfrutar o passeio, porque a gente não sabe até quando vai. Aquela velha, né, que a pessoa, se eu soubesse, eu teria dado um abraço no meu filho, eu teria beijado a minha mulher, eu teria feito um carinho no meu cão, né? Aquele homem que morreu e aí ele vai cheio de arrependimentos. Então não vamos levar arrependimentos. Vamos aproveitar a vida todos os dias da forma que for possível. Às vezes a gente não pode sair, às vezes a gente não tem nem condição, né, de aproveitar alguma coisa, mas a gente tem que agradecer pela existência, por aquele dia de vida, né, por a gente estar respirando, por a gente estar aqui. E o rebelde, ele nos traz essa energia de libertação das amarras. Então essa pessoa que se identificou com essa leitura, ela precisa se libertar daquilo que prende, daquilo que oprime, daquilo que os outros esperam dela, né? E a melhor forma é voltando-se para o interior, é meditando, é se observando, né? Vendo o que dá gatilho, o que eu posso lidar, porque tem muitas sombras atrás dessa carta, ó. Essas sombras muitas vezes são criadas pela nossa mente, porque a gente pega aquilo que está lá no nosso passado e deixa aquilo trabalhando na nossa mente até que um dia aquilo ali vira um monstro. E quando a gente se dá conta do monstro, a gente muitas vezes não sabe o que fazer com ele e é esse monstro que está regendo a nossa vida. Então, para essa pessoa que se identificou com essa leitura, novamente o 3 de copas. O 3 de copas, então, ele veio afirmar essa necessidade da comemoração, né? Então, por favor, comemore seu dia. Hoje é sexta-feira, mas não é porque é sexta-feira, é porque hoje é o dia que eu estou viva. Então hoje eu vou agradecer a minha existência, eu vou comemorar da forma que eu puder e eu vou fazer valer a pena esse dia, né? Seja como for, gente, às vezes assim, a atenção que a gente dá pra gente mesmo pode ser um chazinho gostoso que foi preparado, né? A gente botou ali várias especiarias e um toquezinho de mel, pode ser um banho, pode ser um alto cafuné, pode ser uma automassagem, seja o que for, mas é alguma coisa que a gente vai fazer pra gente se cuidar, comemorar aquele dia, se puder ser com outras pessoas, né?
um encontro com as amigas, alguma coisa ali que a gente possa se libertar daquilo que pesa, dar risada, agradecer a vida, né? Comemorar, se colocar numa energia positiva. Isso já faz toda a diferença, né? Porque quando a gente se coloca numa energia positiva, a gente começa a olhar as coisas de uma forma mais ampla. E é isso, né, gente? Aqui veio a Imperatriz de novo. A Imperatriz do Osho, ela é maravilhosa, né? Tem ali um lótus, tem a água, tem as flores, né? Ela tá toda com estrelinhas no cabelo, com cabelo de muitas cores. Então, assim, a Imperatriz, ela representa a Mãe Universal, né? Então, vamos se apegar nesse arquétipo da Imperatriz, a mulher que se conhece, que conhece os outros, né? Que ela faz tudo o que ela pode pelos seus. A Imperatriz tem esse papel, né? De cuidar de tudo e de todos. E é isso que eu desejo a todos vocês, né? Que tenham essa Imperatriz interior bem sedimentada, que a gente sempre consiga, assim como a gente precisa cuidar da nossa criança interior, a gente também tem uma mãe interior, tem uma avó interior, né? E a gente precisa cuidar de todos os nossos arquétipos, né? Que nós somos muitos. Eu agradeço a cada um que ficou até aqui. Me sigam para mais. No TikTok tem algumas coisas. Instagram tem bastante coisa do meu trabalho, né? Como terapeuta integrativa. Agradeço a audiência. Mande para quem pode se beneficiar dessa leitura. E quem quiser uma leitura particular, me chama. Quem quiser uma consulta, quem não sabe exatamente o que quer. Ah, eu preciso de ajuda nisso aqui. Me manda uma mensagem, me chama lá no Instagram, me fala o que precisa. Se eu puder ajudar, eu já retorno na hora, né, com a possibilidade, né, de terapêutica. Se eu não puder ajudar, eu recomendo outro profissional sempre que possível. E é isso, gente. Agradeço. Até mais.